Olá pessoal, professor Carlos aqui. Eu vou fazer esse vídeo para fazer uma orientação para vocês sobre a finalização da disciplina de Fundamentos e Metodologias da Extensão Universitária, certo? Bom, deixa eu mudar aqui. Então aqui a gente tem a nossa disciplina aqui no Moodle, né? E aqui, só para mostrar de novo, aqui a gente tem a parte geral, né? Tem a parte teórica, apesar que a parte teórica tem algumas coisas da prática, né? Os experimentos aqui, e a parte prática aqui, certo? Bom, aqui no caso, para a finalização da disciplina, eu vou mostrar a planilha de notas aqui, botar essa aqui. Então, aqui no caso, a gente tem, né, as atividades da parte teórica e as atividades da parte prática. Então, aqui na parte teórica, a gente tem aqui essas questões iniciais, né? Aqui no caso, o total, 10, 20, 30, o total aqui de 60 pontos. Então, aqui a gente tem 10 pontos aqui para as questões iniciais, que eram quatro questões, né? Que estão aqui, né, nessa atividade aqui, questões iniciais. Se vocês quiserem, vocês podem copiar as questões aqui, numerar elas de 1 a 3 e colocar lá no diário de bordo, né? Só colocando aqui, antes das outras questões, colocar questões iniciais, tá certo? Aí numerar 1, 2, 3 e depois com as outras questões começa a numerar de novo de 1 até a 18, que vão as outras questões, ok? Bom, então aqui no caso para as questões iniciais, então aquela atividade, ou faz lá na plataforma do Moodle, ou faz no diário de bordo individual, né? As 20 questões, as outras questões que a gente foi desenvolvendo ao longo das aulas, vocês teoricamente compartilharam aqui os diários de bordo, ainda falta dois diários de bordo, né? Não me engano, Isabelle e Kelvin aqui que está faltando, né, do diário de bordo. Aqui, não sei o que é. X, por causa do controle aqui do OBS, né, do gravador de vídeo. Então, nesse diário de bordo, vocês vão principalmente responder as questões, tá certo? Tem o diário de bordo aqui coletivo, acho que esse aqui é o coletivo, isso. E aqui eu tentei, né, ao longo dos nossos encontros, tentar registrar quais foram as atividades que a gente realizou, né? Na realidade, aqui foram algumas apresentações com os slides, né? E tem os links dos slides, eu fui tentando colocar aqui o que a gente desenvolveu em cada encontro, tá certo? As questões aqui estão numeradas, né? Então aqui é de 1 a 16, e aí eu numerei também as duas últimas, né? Que seria 17, quais as etapas do projeto de extensão, e aqui também da sequência didática, quais são os elementos de uma sequência didática, e escrever uma sequência didática para o experimento que você apresentou na amostra dos experimentos. Certo? Estou considerando aqui, né, mas se puder aqui fazer essa segunda parte, seria interessante para o desenvolvimento de vocês, certo? Eu acho que a maioria que respondeu não fez essa segunda parte, tudo bem, né? Mas não tem problemas, ok? Então, da 1 a 18 está aqui no diário de bordo. A 19 e 20, na realidade, foi uma atividade que eu apliquei nessa semana, né, dia 2 de junho, e aqui no caso eram temas, né, foi sorteado entre duplas, né, para as duplas, e aí no caso acho que faltaram vários alunos, então tentar entrar em alguma dessas duplas, né, tem alguns que fizeram individual, então conversar com os alunos que estavam presentes na aula, e aqui a ideia é vocês refletirem sobre esses temas, né, e aí no caso responder esse tema ou o resultado das reflexões, vocês vão colocar aqui nesse fórum aqui, certo? Então aqui já tem já uma resposta aqui da Igilamar, e aí junto com a Lariane, né? Então aqui é só uma pessoa da dupla, coloca o nome da dupla ou do trio, né? Aqui no fórum, aqui vocês vão adicionar um tópico, né? Adicionar tópico de discussão, e aí colocar aqui o título do tema, né? E aí discutir dentro do tema, né? Vocês discutirem aqui a,
a reflexão que vocês fizeram sobre aquele tema, tá certo? É um pouco extenso, mas vale só 2 pontos, mas vai ser importante para vocês, para a formação de vocês. E aqui também as outras pessoas podem fazer comentários, né? E até sugerir, né, das pessoas que faltaram, né, se quiserem de alguma maneira repor essa falta, talvez fazer um comentário interessante aqui para o que foi publicado, né? Mas mesmo assim, é para ter. Não é um diferencial tão grande na nota de vocês, né? Que são duas questões de 20 pontos, né? E no total de 60 pontos, então não vai fazer uma diferença muito grande, mas seria interessante vocês responderem. E até marcar pontos comigo, né? Porque a gente vai acompanhar vocês por muito tempo ainda, né? Então, temos várias disciplinas, principalmente de química, né? Até o terceiro ano, provavelmente, eu estou com disciplina com vocês, certo? Bom, ah, voltando aqui às notas, nós temos o texto final, né? Então, o texto final é para fazer no diário de bordo. Deixa eu ver aqui o diário de bordo coletivo, eu coloquei aqui, né? Então, o texto final é para elaborar um texto com pelo menos 3 parágrafos, né? Não se restringir a esses 3 parágrafos, mas pelo menos 3 partes do texto, né? Então, primeiro vocês vão fazer uma introdução sobre a extensão, abordando os conceitos trabalhados em sala de aula, né? Aqui, para qualquer texto acadêmico, acho que vocês estão vendo isso com a Lorena, uma das principais partes de um texto acadêmico é você ter coerência e coesão, certo? Então, a coerência tá dentro do tema, e o tema é a extensão, certo? Então, assim, tentar ser coerente, né, com o tema e a coesão das ideias. Então, dentro de um parágrafo, você vai encadeando as ideias, e de um parágrafo para outro também tem uma coesão das ideias, certo? Tentar sobre isso. Também a escrita formal, né, para um texto acadêmico não dá para colocar abreviações, né, de WhatsApp e palavras incorretas também no texto, então tentar ah, fazer um texto de maneira mais formal, ok? Então aqui vai fazer a primeira parte, a introdução, né? Não se ater, tentar lembrar de tudo que a gente discutiu sobre a história, os conceitos, né? As concepções do que como ela foi mudando ao longo do tempo, do que é a extensão, né? Sobre a legislação, que define a legislação e o que é o ideal, pelo menos nas normas atuais, tanto nacionais como do Instituto Federal, o que é a extensão, como ela deveria ser, certo? Na segunda parte, vocês fazerem aqui uma descrição das atividades realizadas. Então, primeiro o planejamento, então seguir a, a, a coesão das ideias, né? Primeiro a gente fez um planejamento do experimento, apesar de vocês estão no primeiro ano, né? Foi meio atribulado, mas e também acaba começando tarde, né? Mas a gente conseguiu cumprir pelo menos essa disciplina, né? Mas vocês fazendo uma descrição de como foi o planejamento, né, de maneira formal, né, como foi o planejamento, como foi os testes, né, e talvez essa experiência de demonstrar, a gente fez algumas experimentos, algumas ah, técnicas, né, de apresentação, né, aquela coisa de não explicar o que está acontecendo antes de fazer o experimento, né, ou, ah, ah, e sim criar, dependendo do experimento, criar aquela expectativa, demonstrar o experimento e aí só depois vocês apresentarem o que está acontecendo em termos mais científicos, certo? Então, na oficina, a gente tentou fazer isso, né? Também foi meio atribulado, mas essa que era a ideia, de testar os experimentos e também mostrar como deveria ser apresentado o experimento. E aí a realização do experimento lá na praça, né? Como foi, né? A apresentação, tentar fazer uma descrição de como foi essa apresentação. Na terceira parte, vocês vão dar uma opinião, né, pessoal. Então, teoricamente, a primeira e a segunda parte é mais impessoal, né? E aqui na terceira parte é mais uma opinião pessoal
sobre a experiência vivida, né? E aí acrescentar críticas, sugestões, né? E como poderia ter feito de maneira melhor, né? Ou talvez esteticamente, como que a gente poderia organizar, né? Que semestre que vem a gente vai fazer uma apresentação não só na Feira Noturna, mas também na Semana de Ciência e Tecnologia, e como que a gente pode melhorar, né, essa experiência, essa atividade, certo? E aí esse texto, tentar caprichar no texto aqui, porque ele vale 30 pontos, né? Ou seja, metade da nota aqui da parte teórica, ok? Bom, na parte prática, então aqui no caso já foram feitas, né? Então o procedimento vocês deveriam ter enviado. Quem não enviou aqui, tentar me enviar pelo menos de forma formal, com a bibliografia, né? Que na apostila não vai aparecer bibliografia, mas aqui o procedimento com a bibliografia, de onde vocês retiraram, né, o procedimento, o que vocês pesquisaram, né? Então tentar deixar uma coisa mais formal, né, no procedimento. Na oficina já foi realizada, acho que tem nota para todo mundo aqui. E na apresentação, acho que são dois alunos. Semana que vem a gente vai participar com o segundo ano na feira noturna. Se o pessoal que não apresentou, se o pessoal quiser apresentar de novo, né? Acho que só vai o pessoal do segundo ano. E acho que tem 6 alunos, né, no segundo ano. Né? A greve que teve ano passado acabou fazendo a desistência de vários alunos, né, ou a desmotivação dos alunos, mas assim, quem quiser também pode apresentar. Se quiser apresentar, a gente vai estar participando da Feira Noturna. A Feira Noturna foi modificada de quinta para quarta-feira, né? Eu não sei por quê, talvez porque quinta é dia dos namorados, né? E aí o pessoal talvez pensou, não sei qual foi a motivação, mas talvez seja essa, né? Talvez esvazie a feira noturna e aí mudaram para quarta-feira, certo? E aí quem puder participar, a gente vai estar indo na quarta-feira com o pessoal do segundo ano, certo? E aqui a apostila, né? Acho que 2 grupos já enviaram, né? Então, na apostila, vocês têm um link aqui, apostila editável, e aqui a ideia é colocar, se quiser colocar no diário de bordo, enviar separado, depois fica meio perdido. Mas a gente ainda tem um tempinho, né? Se eu não conseguir enviar, vocês podem me indicar onde vocês enviaram. Mas fica mais fácil colocar nesse formato da apostila, né? Que já tem um formato próprio, e aqui ele colocar, adicionar, né, mais um capítulo aqui para o experimento de vocês. Então, 2 experimentos já foram enviados, né? Aqui eu coloquei umas indicações para quem já enviou em vermelho, né, de algumas correções. E aqui também, né? Então, se quiserem ler essas sugestões para não cometer o mesmo erro, né? E para quem quiser também, se quiser consertar, quem já enviou, né? E aqui tem alguns experimentos que foram repetidos, talvez, ou o prego que sangra, talvez tentar aqui reproduzir ou colocar, fazer uma cópia desse, colocá-lo no final e colocar como vocês elaboraram as mudanças, né? Sei que mudou aqui as gotas de peróxido de hidrogênio, né? Então vocês tentarem aqui copiar essa parte, não sei se já editaram, não percebi, mas só para eu saber que vocês reeditaram aqui esse prego que sangra. Se eu não me engano, os experimentos da lâmpada de lava, aqui o teor de gasolina, o prego que sangra e o gás que apaga a chama, né? Então ainda está faltando aqui dois experimentos aqui para ser descritos na apostila, certo? Essa apostila é bastante importante, depois a gente pode também ver uma forma de melhorá-la, porque geralmente o pessoal do ensino técnico utiliza essa apostila. Então, quanto melhor tiver descrita a apostila, mais útil vai ser para os alunos do ensino técnico, né? Geralmente eu passo também essa apostila. Eu passo uma outra que não está editada, mas aí eu posso ir acrescentando esses experimentos a mais. E aí os experimentos do semestre que vem também a gente poderia acrescentar aqui, se a gente modificar os experimentos, para
que os alunos, tanto do técnico quanto os iniciantes, né, não sei se vai ter a licenciatura ano que vem, mas pelo menos os ingressantes ou 2026 ou 2027, eles possam também utilizar aqui essa apostila, certo? Bom, e aqui então essas são, né, para fechar as notas aqui, acho que a maioria também já tem nota próxima ou já passou do mínimo aqui para ser aprovado, né? Então já tem nota, mas essas são as orientações aqui para finalização da disciplina. E tem esse meio ponto do formulário, que todo mundo conseguiu responder o formulário, né? Então essas são os critérios aqui das avaliações, né, que a gente realizou na disciplina. Então, para a próxima semana, né, segunda-feira, que dia que vai ser segunda-feira? Dia 9, né, eu vou estar mais para tirar dúvidas, né, ah, e também auxiliar nas disciplinas, né, eu queria mostrar ainda algumas coisas para vocês, de TIC para química, né, acho que alguns alunos já estão utilizando, mas se precisarem, tem uma overview que eu queria passar para vocês, que a gente vai utilizar na disciplina de estrutura da matéria, né? Algumas plataformas que são interessantes também para vocês coletarem informações para trabalhos e também para algumas práticas que eu acho que vocês não conseguiram fazer em fundamentos, a gente pode fazer algumas práticas, né, sem relatório, mas só para vocês terem mais acesso ao laboratório, realizarem algumas práticas, mas o que for da necessidade de vocês e da Thalita, a gente pode fazer na segunda-feira, né, nessas últimas aulas de extensão. Lembrando que do dia 19 ao dia 24, né, a gente tem feriado no dia 19 e feriado em Capivari no dia 24. Então a gente tem o recesso dia 20 e 23. Então serão aí 6 dias sem aula, né? Os 6 dias contínuos, né? Porque sábado e domingo a gente não tem aula também, mas são 4 dias, né? Que a gente não vai ter atividade no Instituto Federal, tá certo? Bom, eu acho que é isso, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas, então a gente se encontra na segunda-feira para tirar dúvidas, para rever atividades, para ver se teve nota, né, o que que faltou, o que que está precisando para fechar a nota ou para aumentar a nota também, certo? Então é isso, até mais.